Meu nome é Nicole Amorim, eu sou bolsista de iniciação científica, orientada pela professora Doriana Mendes. Hoje vou apresentar o trabalho desenvolvido ao longo desse primeiro ano como pesquisadora bolsista do projeto Audiovox, catalogação e guia de escuta de obras de compositores brasileiros do gênero eletroacústica mista para voz eletrônica no período de 1988 a 2018. É importante sabermos, então, o que é a música eletroacústica. A música eletroacústica é um gênero onde os compositores usam a tecnologia para manipular os sons. O surgimento desse gênero se dá por volta de meados do século XX no Ocidente, em países como a França, Itália e Alemanha, quando compositores como Pierre Schaeffer, Luciano Berio e Karl-Heinz Stockhausen são incentivados pelas rádios e estúdios de gravação de seus respectivos países, tendo acesso a equipamentos de maior tecnologia, que ajudaram as pesquisas e as experimentações em torno da gravação de sons da natureza e da voz humana. Daí nascem duas vertentes. A musique concrète, nos estúdios da Office de Radiodiffusion et Télévision Française, em Paris, com Schaeffer, que busca a captura de sons da natureza e objetos e sua transformação posterior em estúdio. Já em Cologne, na Alemanha, se estabelece, através de Stockhausen, nos estúdios da Westdeutscher Rundfunk, a Elektronische Musik, que busca criar sons de forma eletrônica, com os recursos tecnológicos possíveis para a época. A música eletroacústica mista se dá quando são unidos numa obra sons eletrônicos, que são chamados de suporte eletroacústico, com os sons do instrumento ou voz, que é o foco da nossa pesquisa, música eletroacústica mista para voz eletrônica. Nesse gênero, é importante que o intérprete, seja ele instrumentista ou cantor, conheça de memória cada gesto sonoro do suporte eletroacústico, cada som que pode dialogar com a escrita da partitura que será executada. Isso faz com que haja a formação de uma nova escuta, capaz de reproduzir uma nova estética musical que propõe uma nova organização de sons. Em 1952, temos em Bonn, na Alemanha, a marca do nascimento do gênero, com a obra Musica su due dimensioni, de Bruno Maderna, italiano, uma obra para flauta, pratos e fita magnética. No Brasil, como pioneiro, temos o compositor Jorge Antunes, do Grupo de Compositores de Brasília, que estudou a partir da década de 70. Ele estudou através de bolsa de estudos em Buenos Aires e também na Europa, inclusive como estagiário do estúdio onde Pierre Schaeffer fez os seus estudos e experimentações. Entre 1974 e 1979, compôs a obra Source. Já nas décadas seguintes, outros compositores brasileiros começam a compor obras do mesmo gênero. Dentre eles, podemos destacar José de Oliveira, Rodolfo Caesa, Vânia Dantas Leite e Flor Menezes. O projeto tem como objetivo principal fazer o levantamento de obras do gênero eletroacústica mista no Brasil nos últimos 30 anos, identificar a estética sonoro-musical dos compositores através da análise de suas peças, que será feita através de um guia de escuta que será realizado pela consulta com os compositores, onde buscaremos saber qual foi a sua inspiração, por que é importante nessa peça a parte ao vivo, e quantas escutas são necessárias para captar os sons mais icônicos. Com isso, buscamos, além da organização e compreensão do conteúdo da busca por uma nova escuta, também buscamos incentivar novos compositores a realizar obras desse gênero, levando em consideração o mais fácil acesso a home studios, estúdios de gravação nas universidades, gerando um amplo uso e maior desenvolvimento dos recursos tecnológicos. Um dos pontos que foram levantados logo de início foi da falta desse tipo de material como fonte de pesquisa, e foi observado que, para os alunos de bacharelado em canto, esse não é um gênero abordado ao longo do curso, o que faz com que os alunos se formem sem ter feito ou sem ter conhecido esse tipo de repertório. Isso reforça a nossa justificativa no projeto. Um ponto importante também, como a minha primeira participação como bolsista, foi, de além da leitura para conhecer o contexto histórico e social do gênero, a escuta
de obras do gênero foi feita, do gênero eletroacústica mista, pois eram obras que para mim até então eram bastante desconhecidas. Essa escuta foi muito importante porque a intenção era justamente a tentativa de compreender como o gênero afetaria a escuta e a assimilação de um ouvinte que não tem a percepção treinada para obras eletroacústicas. Então não tem a escuta acostumada com esse gênero. E essas questões foram valiosas para ajudar na formulação do questionário. Como resultados da pesquisa, logo de início foram feitos contatos particulares com os compositores já conhecidos da orientadora, com alguns que ela já havia trabalhado ou conhecia o trabalho. No primeiro semestre de 2019, foi aprovado o artigo para integrar os trabalhos apresentados no simpósio CDMC 30 anos, Documentação, Criação e Performance, que acontece na Unicamp. Também já aqui no Rio de Janeiro, no arquivo do SEDOC Funarte, foram feitas pesquisas nas Bienais de Música Brasileira Contemporânea. E em setembro de 2020, o trabalho foi publicado no livro eletrônico Estudos Latinos sobre Música, da editora Artemis. E falando sobre esses resultados, focando exatamente no simpósio do CDMC, o CDMC, o Centro de Documentação de Música Contemporânea, é um centro responsável pelo armazenamento, difusão e disseminação de um acervo especializado em música contemporânea erudita, sendo o maior do país. É o maior acervo de música contemporânea do país. Então, o trabalho que foi apresentado pela orientadora foi feito em formato de vídeo, foi gravado no estúdio Radamés em Atali, na Unirio. Então, foi apresentado em formato de vídeo, porque a orientadora, nesse período, estava participando do 15º Festival Visiones Sonoras, no México, especializado em música eletroacústica mista. Então, como bolsista, eu fui à Unicamp para responder à sessão de perguntas que tinha no final de cada apresentação. Com a saída da Unicamp, eu acabei aproveitando para pesquisar algumas peças no acervo do CDMC. Então, eu escutei todos os CDs de música eletroacústica mista que tinham lá e selecionei as obras do gênero eletroacústica mista para voz e suporte eletroacústico. É importante ressaltar que dessa pesquisa eu não apenas escutei, mas tive contato também com o encarte dos CDs, porque justamente como uma visão ainda não treinada para música eletroacústica, esse contato com os CDs foi de extrema importância para entender aquela peça. Além disso, eu não listei apenas as músicas, eu listei também alguns compositores para entrar em contato, porque eles poderiam não ter uma música eletroacústica naquele CD, mas poderiam ter uma composição eletroacústica. Então, eu listei os compositores para que a gente entrasse em contato depois. Então, nessas imagens, a primeira é um dos CDs que eu achei, que esse foi de grande importância. Ele é do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele conta com obras de diversos compositores. Não tem apenas obras de um compositor. Então, só isso já aumentou a nossa lista. A segunda imagem é da apresentação em vídeo da orientadora no CDMC. E a terceira imagem é do encarte de um dos CDs com o qual eu tive contato. A segunda grande fonte de pesquisa foi no Rio de Janeiro, no acervo da Funarte, onde eu busquei os programas das Bienais de Música Brasileira Contemporânea, que são sempre realizadas nos anos ímpares desde 1975. No caso, as pesquisas, pelo tempo do nosso projeto, as pesquisas abrangem as bienais de 1989 até 2017. E a estratégia que eu usei foi a mesma, catalogar as obras eletroacústicas mista para voz e suporte eletroacústico, e também listei o nome dos compositores para um contato posterior. É importante falar que esse contato com os compositores, mesmo com os que não tinham obras apresentadas nas bienais, foi uma listagem importante,
porque muitos dos compositores com que entramos em contato se mobilizaram em buscar as informações e os registros e se mostraram interessados nesse levantamento para o catálogo. Em alguns casos, até tinham obras do gênero, mas que não haviam feito gravação e mostraram até interesse em revisitar essas suas obras. Essa imagem da Bienal de 2011, no final do programa vinha essa listagem, com a participação de 412 compositores das 19 bienais. Então, essa imagem é bastante interessante como fonte de pesquisa. Alguns já faleceram e mais outros nós entramos em contato e estamos aguardando resposta ainda. Uma outra fonte de pesquisa, que dessa vez não é de peças, mas da elaboração do guia de escuta, foi que em 2019, na participação da orientadora no Festival Visiones Sonoras, no México, ela trouxe do Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras uma lista de instruções para o ouvinte de primeira viagem do gênero. E desse modelo também foram retiradas sugestões para a construção do guia de escuta. Dessa imagem, temos 4 instruções. São elas: a primeira, não seja racional. A segunda, escute e perceba os sons. A terceira, tome consciência da espacialidade. E a quarta, desfrute do caráter multimediático presente nas obras. O projeto terá finalização no ano de 2023. E até agora, com as nossas pesquisas e contatos, percebemos que a formulação desse material é de forte interesse e importância para músicos, estudantes e apreciadores do gênero eletroacústica mista. Sendo assim, nas pesquisas tivemos um significativo avanço na investigação e levantamento dos dados e observamos que a cronologia anteriormente planejada não se fez eficaz, porque as obras vêm sendo encontradas e compiladas independente disso. Continuaremos com a pesquisa em acervos e o levantamento das obras. Estabeleceremos contato com os compositores para, através do questionário formulado, obter os dados por uma escuta contextualizada das obras, além do acesso ao registro das mesmas para a elaboração do catálogo e do guia de escuta. Muito obrigada!